Olá pessoal, tudo bem? Professor Robson aqui. Hoje vamos ter uma aula, um assunto novo, né, Química 1. Vamos começar a falar da parte de eletroquímica, mas antes da gente começar a falar da parte de eletroquímica propriamente dito, vamos falar um pouquinho, fazer uma revisão de um assunto que nós vimos no primeiro ano, que é número de oxidação, reações de oxidação e redução. Eu vou falar só um pouquinho para que a gente possa desenvolver nesse assunto no decorrer das aulas. Então, nós temos aqui oxidação e redução. Então, olha só, as reações de oxidação e redução, também chamadas de reações redox, são um fenômeno muito frequente no nosso cotidiano. Como exemplo, um material sofrendo queima, né? Então, por exemplo, quando eu queimo carvão, por exemplo, se transforma em CO2, o número de oxidação do carbono é 1 e do CO2 é outro, o carbono ali no CO2 é outro. Então, a gente diz que ele sofreu uma reação de óxido-redução. Então, uns exemplos aqui de processo de oxirredução: enferrujamento do ferro, o ferro era puro, ficou ferro oxidado. Então, a queima dos combustíveis, isso são todos reações, né, de oxidação e redução. Então, o funcionamento das pilhas e baterias, que é isso que vai ser o forte do assunto desse, né, de eletroquímica, que movimenta as calculadoras são feitos através de reações de oxirredução. Também as pilhas, o que acontece numa pilha é uma reação de oxirredução. Então, essa transferência de elétrons faz com que as pilhas funcionem, né, a produção de corrente elétrica. Então, o que vem a ser a oxidação? É a perda de elétron. Todo elemento que perde elétron, quer dizer, quem perde elétron fica positivo. Logo, está sofrendo oxidação. E quem ganha elétron fica negativo. Logo, está sofrendo redução. Então, reação de óxido-redução é quando a transferência de elétrons. Então, ó, o cara que sofre oxidação perde elétron e quem ganha é o cara que sofre redução. Ok? Então, isso é basicamente o funcionamento de uma pilha. Então, olha só o que está acontecendo aqui. Um exemplo é quando introduzimos um fio de zinco em uma solução aquosa de sulfato de cobre. Verificamos após certo tempo que ocorre a formação de um depósito de cobre e que a solução aos poucos vai deixando de ser azul do cobre, que é a característica dos íons cobre mais 2. Então, olha só, o zinco, né, um fio de zinco que eu coloco nessa solução de cobre, ele vai se dissolvendo, quer dizer, passando para a solução aquosa, ele era sólido, ficou aquoso, e o cobre que estava dissolvido, era aquoso, passou a ser sólido. Então, aqui está acontecendo, ó, o zinco ele ficou mais 2, porque ele perdeu 2 elétrons. Os 2 elétrons que ele perdeu, o cobre mais 2 ganhou, ficou 0 e se transformou no sólido. Ok? Então, ó, o zinco sofreu oxidação e o cobre que reduziu sofreu redução. Ele reduziu porque quando ele não tem carga aqui, assim, quando é sólido, é 0, tá? Então, vai de 0 para mais 2 e aqui de mais 2 para 0. Então, olha só como é que a gente representa, ó, o zinco, a gente já viu, né? Zinco 0 para mais 2, cobre mais 2 para 0. Então, nós temos a semi-reação de oxidação. Quem sofreu oxidação foi o zinco, ó, o zinco 0, se transformou em 5 mais 2, perdeu 2 elétrons. Então, esses 2 elétrons que o zinco perdeu, nós temos a semi-reação de redução. Ó. Cobre mais 2, que estava aqui, ganhou aqueles 2 elétrons e transformou no cobre 0. Então, essa transferência de elétrons é uma reação de oxo-redução. Então, podemos notar que, devido à transferência de elétrons, ocorreu uma mudança na carga elétrica das espécies químicas. Essas cargas elétricas são denominadas de número de oxidação NOx, que vai ser o nosso próximo assunto. O conhecimento do NOx é de grande importância para o entendimento dos processos de óxido-redução. Então, na aula que vem, nós vamos trabalhar exatamente com esse assunto, NOx, que nós vimos no primeiro ano. Precisamos ter uma boa revisão desse assunto para que o assunto de eletroquímica transcorra tudo da melhor forma possível. Ok? Então, terminamos aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.